Oi, pessoal, eu sou a Dri Eu sou o Neto. e esse é o nosso primeiro episódio do Drinetopia. A gente pensou esse podcast aqui, esse canal, pra gente compartilhar um pouco da nossa experiência como casal. A gente tem muito conflito é inevitável, são duas pessoas de culturas completamente diferentes. E você juntar essas duas pessoas numa casa gera muito conflito. Então a gente quer compartilhar a nossa experiência, que apesar de não ser tanto tempo, são aí mais ou menos de relacionamento 5 para 6 anos. A gente viveu muito intensamente isso, a gente fez muita coisa, a gente teve grandes conflitos. E aí a intenção desse podcast aqui é a gente compartilhar como a gente resolveu, né, como que a gente conversou e de repente a gente consegue ajudar outros casais dessa forma. É uma ideia de um podcast que possa ajudar os casais, né, tanto namorados quanto marido e mulher, como também os pais de primeira viagem, assim como foi com a gente, Exatamente. compartilhando nossa rotina, estratégias que a gente utiliza para realizar as rotinas e na educação do nosso filho. Porém, hoje, no dia 13 de fevereiro, tá fazendo um mês que um milagre aconteceu na nossa família. E a gente não poderia começar esse primeiro episódio sem falar disso. Então, por isso que a estratégia foi diferente. Em vez de a gente contar nossa história, como tudo começou, a gente optou em falar sobre esse testemunho. Tá, tudo começou com uma viagem que eu resolvi fazer para ir para Nova Andradina, que é a família onde a minha família mora, a maior parte. E aí eu fui de moto. E aí nessa viagem, logo na saída, eu sofri um grave acidente de moto. E aí a gente vai contar um pouquinho sobre isso, sobre desde esse acidente até a minha recuperação hoje. Foi um acidente gravíssimo. E aí nós vamos contar aqui, cada um vai contar uma parte, que foi a parte que cada um viveu. E também vamos contar alguns trechos da história que não foi a gente que viveu, que a gente não estava. Na verdade eu estava, mas estava inconsciente. Então uma outra pessoa contou pra gente. Então a gente vai conectando as coisas aqui. Então vamos lá. No dia 13 de janeiro de 2024, eu estava indo de Campo Grande para Nova Andradina. Após sair da cidade, uns 5 minutos, de 5 a 10 minutos de viagem ali, estava pertíssimo da cidade. Eu estava indo na rodovia, normal, em linha reta ali, e uma mulher com o carro estava saindo de uma vila que tem ali, de algumas casas que tem ali, e ela atravessou a rodovia na minha frente, na verdade na minha lateral, e ela bateu em mim de lado. E isso prensou a minha perna, né, entre a moto e o carro ali. Depois disso eu ainda bati num outro carro, isso são coisas do boletim de ocorrência, tá? Eu bati num outro carro que estava do outro lado e, enfim, por ali eu fiquei. Aí esse trecho que eu vou contar agora é um trecho que um policial, um rodoviário, que me socorreu, ele veio aqui em casa para ver como eu estava e para contar também. Então são palavras dele aqui. Começando a primeira parte ali da sucessão de milagres que a gente chama, né? Primeiro que aquele cara não deveria estar ali. Ele é de uma divisão especial que ele recebe informações e ele vai nos lugares para interceptar as coisas, né? Não vou entrar em detalhes aqui. E aí, tudo naquele dia conspirou para que ele tivesse naquele lugar, naquele horário. Então, cancelou uma missão, chamaram ele para fazer outra coisa, ele esperou um cafezinho, que deu a diferença de minutos para ele chegar no lugar, várias coisas assim. E aí, no acidente, rompeu uma artéria grande ali na perna, então eu comecei a perder muito sangue. E aí o pessoal que estava no momento ali amarrou uma camiseta para tentar fazer um tourniquet, só que não é suficiente, né? E aí esse policial dessa guarnição especial estava ali no posto policial, que era muito perto também, graças a Deus.
Ele chegou no lugar e aí ele tinha a ferramenta para fazer um torniquete bem feito. E aí a primeira coisa assim que a gente percebe que é o cuidado de Deus é que a guarnição que fica ali no posto policial, eles não tinham esse equipamento. Esse cara da guarnição especial que estava ali, entre aspas, por acaso, né? Ele tinha o equipamento. Então talvez a falta desse equipamento pudesse me fazer morrer. Ele conta que uma pessoa sangrando assim, de uma artéria, em 4 a 5 minutos ela vem a óbito. E pelas contas que ele fez ali, das primeiras pessoas que avisaram do acidente e tal, até o tempo dele chegar, deu de 8 a 9 minutos. E aí eu consegui ainda estar vivo naquele momento. Ele chegou, fez um torniquete muito bem feito, e ele ajoelhou do meu lado e começou a conversar comigo, e ficou ali até que chegasse a ambulância. Assim. Ele conta que a ambulância levou uns 40 minutos para chegar, tá? E nesse meio tempo ele falou pro pessoal da outra guarnição pegar a viatura, ir atrás, tentar encontrar a viatura para ajudar a abrir espaço para a ambulância conseguir passar. Uma observação é que eu perdi a minha memória de todo esse trecho. Então por isso que eu estou dizendo que são palavras dele, tá? A última memória que eu tenho é aqui em casa, antes de sair de viagem. Então eu não lembro de eu subindo na moto para ir viajar. E aí corta para eu acordando lá na CTI, que a gente vai chegar já já. Aí, dado isso, depois de 40 minutos, a ambulância chegou. Ele o tempo todo conversando comigo. Ele disse que eu respondia, que eu falava as coisas. As perguntas simples ali, qual é o seu nome, onde você mora, nananã. E aí ele disse que duas coisas que ele repetiu várias vezes assim que marcou, que me marcou, né? Primeiro, que eu era muito forte, porque a todo momento eu estava lutando ali para me manter acordado, estava resistindo à dor, estava aguentando, porque eu estava sendo forte. E a segunda coisa que ele falou é que tem um carinho lá em cima que gosta muito de mim, para que eu seja grato por isso. Porque tudo conspirou ali para que isso acontecesse, né? E ele conta que o dia dele foi completamente diferente do normal. Eles trabalham muito com planejamento. Aquele dia foi completamente bagunçado. Então era fora do controle dele, assim, ele não conseguia sair da cidade. Passados 40 minutos, a ambulância chegou. Eles precisaram já me medicar no local, não aguentaria chegar no hospital. Então ali já deram morfina, já deram algumas coisas ali para controlar o meu estado, já estava praticamente em choque ali. E aí eu fui pro hospital. Aí agora vem a parte que eu tô inconsciente, aí eu não sei, não vivi, eu só escutei, é a parte que a Adriele viveu. Eu e o Neto, a gente tem um hábito que a gente sempre manda a localização em tempo real um pro outro quando a gente sai. Sempre foi assim, desde o namoro, a gente sempre gostou de, tipo, Pra também a outra pessoa não ficar naquela expectativa, né? De tipo, não chegou ainda, não sei o que, me liga quando chegar. Então a gente já tinha esse hábito de mandar a localização em tempo real. Considerando que a gente sempre viajou muito, né? Tanto eu quanto ela, então em viagens a gente tava sempre assim. E aí, nesse dia, como sempre, ele me mandou a localização assim que ele saiu de casa. E aí, o Miguel ficou na casa da minha mãe, então eu fiquei arrumando as coisas na casa e nem me preocupei. Mas aí fui falar alguma coisa pra ele no WhatsApp e aí eu olhei a localização em tempo real. E aí eu percebi que já tinha 2 horas que ele tinha saído de casa. E Nova Andradina daqui de Campo Grande é 3 horas. E em 2 horas tava dando que ele ainda tava em Campo Grande. Aí eu pensei, mas não, isso aqui não deve estar atualizado, porque não é possível que ele não tá nem na metade do caminho. E aí, beleza, continuei fazendo o que eu tava fazendo, ainda muito agoniada. E aí depois eu olhei de novo, tava dando que ele tava na Santa Casa. Aí eu falei, não, pera, por que ele ia estar na Santa Casa? Aí eu mandei mensagem pra ele, falei, amor, por que a sua localização tá dizendo que você tá na Santa Casa? Aconteceu alguma coisa? E ele não me respondeu. Aí eu já pensei logo, liguei na Santa Casa, já perguntando, existe um paciente aí no pronto-socorro com o nome de Silvio Baldi Souza Neto? Aí ela falou, sim, foi acidente, colisão, né, de moto e carro. Você é o que dele? Aí eu falei, esposa. Aí ela falou, é melhor a senhora vir pra cá.
Nisso eu já liguei pra minha irmã, que é enfermeira, e já falei, aconteceu alguma coisa com o Neto, eu preciso ir na Santa Casa agora, que ele tá lá. E aí, nesse tempo que a gente tava do percurso de casa até a Santa Casa, o policial ligou pro meu sogro. E aí, de primeiro, meu sogro achou que era trote, né? Não atendeu, mas aí depois ele me ligou primeiro perguntando, tá tudo bem com você e com o Neto? Aí eu falei, olha, sogro, já que te ligaram, então, o Neto sofreu um acidente, eu não sei como ele tá, eu só sei porque eu liguei aqui na Santa Casa e falaram que ele tá lá, então tô indo pra Santa Casa agora e quando eu chegar lá eu te falo. Aí ele, é que um policial tava tentando me ligar, eu achei que era trote, então eu vou atender ele. Aí ele atendeu, e aí o policial explicou. E aí até então a gente tinha informação que ele tinha feito um machucado na perna, mas assim, um machucado na perna, acidente de moto. Então logo eu imaginei, vai precisar usar aquela gaiola, ficar de molho aí, tá tudo certo, né? Acontece, menos mal, que foi uma coisa de boa. Só que, quando eu chego na Santa Casa, um médico me chama numa sala lá, e já chega me mostrando uma foto. E aí a foto é a perna do Neto estrupiada. Aí ele fala assim, tá vendo isso aqui? Isso aqui é a perna do seu marido, explodiu tudo. E daí eu já tomei um susto ali vendo a foto, mas na minha cabeça eu ainda falei, vão ter que colocar, sei lá, aqueles monte de pino, aqueles negócios ainda, né? Aí eu falei, nossa, ele deve estar sentindo muita dor dela. Aí ele pegou e falou, você não tá entendendo, né? Essa perna aqui do seu marido explodiu, eu vou ter que amputar. E eu nem sei se ele sobrevive à amputação. Aí, quando as pessoas têm o hábito de falar assim, meu mundo caiu, sei lá, eu senti isso naquele momento. Ficou tudo preto o chão, assim, e aí eu só pensei, eu vou desmaiar. Aí sentei num sofá ali e falei, meu Deus do céu, isso não é possível, isso não tá acontecendo. E aí nisso eles falam pra eu esperar mais um pouco, daí eu liguei pro meu sogro pra avisar pra ele, pra minha cunhada. Aliás, pra minha cunhada, porque o meu sogro tava na casa dela, explicando a situação, e aí comecei a entrar em desespero, orei muito. E aí logo em seguida a minha irmã e eu, a gente tava... Eles chamam a gente de novo e falam pra eu ficar esperando ali num corredor que o Neto ia passar pra ir fazer uma bateria de exame pra ir pro centro cirúrgico. Nessa que ele passa, ele já tá em choque. O que é o choque? É quando o paciente ele perdeu muito sangue, tá tomando muita droga, tipo adrenalina, muita coisa. Ele fica, tipo, literalmente em choque. Ele fica assim, aí o olho fica tremendo e aí ele não consegue ficar acordado. Aí fica, né, nesse desmaia e acorda. E aí eu falava com ele, falava, amor. Aí ele abriu o olho meio que me procurando, mas com aquele olhar super perdido. E aí eu falava assim, eu tô aqui. Daí ele desmaiava de novo. Aí levam ele lá pra fazer exame e depois falam pra mim subir pro centro cirúrgico. Aí eu subi lá no centro cirúrgico e lá eu fiquei um tempão. Aí foi quando eu comecei a mandar mensagem pras pessoas, principalmente pra galera da igreja, pra minha família, pra família dele, pedindo oração, porque eu tava desesperada. E aí as pessoas começaram a levantar uma corrente de oração. E aí tem um outro médico que eu vou lá falar com ele, e é um ortopedista, eu não lembro o nome dele, ainda bem que eu não lembro, né? Que daí eu vou falar pra ele, doutor, não tem jeito, vai ter que amputar mesmo a perna do meu marido. Aí ele, a perna ou a vida. Mas assim, nem garanto que ele vai viver, né? Aí, nesse tom, tá? E aí eu falei assim pra ele, mas daí ele falou, foi acidente de moto? Eu falei, foi acidente de moto. Se ele sobreviver, vende essa bosta. Daí eu fiquei, tipo, sem reação. E aí, na minha cabeça, eu falei, tá vendo, cara, eu tô sonhando, não é possível que as pessoas estão falando comigo desse jeito. Não é real. E aí, eu sempre ficava procurando algum lugar pra eu olhar fixamente, pra eu acordar daquele pesadelo, porque na minha cabeça eu tava sonhando. E não conseguia acreditar que aquilo tava acontecendo. Aí nisso, o Neto, depois de um tempo, o Neto passa por mim de novo, né? No elevador, ele passa por mim de novo, aí eu vou correndo lá na maca, falo com ele de novo, falo, amor, aí ele olha, tipo, abre o olho de novo procurando minha voz. Eu tô aqui, eu preciso que você seja forte, eu preciso que você aguente firme, eu e o Miguel te amamos muito. E aí ele meio que reage, assim, meio que pedindo um beijo, daí eu dou um beijo nele, ele desmaia de novo, e aí ele vai pro centro cirúrgico. E aí ali passam horas e horas naquela agonia, porque como ele tava muito instável, não podia operar ainda. Aí troca o plantão e aí vem um outro ortopedista, que foi o Dr. Arthur,
que falou pra mim, ó, seu marido é um caso muito grave, a gente tá correndo contra o tempo, então não tem como salvar a perna dele, tá, já não tem nem, os ossos esfarelaram, pegou um martelo, então assim, não tem jeito, vai ter que amputar mesmo, mas eu preciso que você assine o termo de amputação, autorizando. Aí eu fui lá, assinei, eu falei, aí eu lembro que eu peguei na mão dele e falei, doutor, não tem jeito mesmo, então eu oro para que na hora da cirurgia não seja você, mas que seja o próprio Jesus operando meu marido através da sua vida. Aí ele respondeu, sempre é. E nisso ele entrou no centro cirúrgico e lá passaram horas também. E aí quando ele terminou a cirurgia ele volta e fala, olha, acabou a cirurgia, tá tudo bem. Não vou mentir pra você, o caso do seu marido é gravíssimo, então ele perdeu muito sangue, então a gente tá repondo esse sangue que ele perdeu, mas a gente não pode repor tudo de uma vez, senão o paciente morre. Então tem que pôr aos poucos e ele tem que reagir. E aí ele tá muito estável ainda, então o risco de óbito ainda existe, mas a gente tem que acreditar que vai estar tudo certo. E aí eu, desesperada, falando, não é possível, gente, não é possível que isso tá acontecendo na minha vida. Passou um tempo, a minha irmã conseguiu entrar lá onde eu tava. E nessa dela tá lá, uma outra médica tava falando comigo. E como ela é enfermeira, elas começaram a falar termos técnicos. E nisso minha irmã começou a chorar muito. Aí eu pensei, gente, minha irmã é da área. Pra ela tá chorando desse jeito, é alguma coisa que eu não tô sabendo. E aí a médica saiu. Aí eu só lembro que a médica falou, tá 3. Eu preciso de pelo menos um 6 pra gente poder ir pra CTI. E aí ela chorando, e daí eu peguei e falei pra ela, me fala a verdade, o que tá acontecendo? Ela falou assim, em termos técnicos, a gente tá perdendo ele, porque a pressão dele tá 3. Mas a gente precisa ter fé que isso não vai acontecer, que ele vai dar a volta por cima e que a pressão vai subir. Porque ele já tá com as maiores drogas pra a pressão dele tá alta e a pressão dele tá baixíssima. E nessa hora minha sogra chegou no hospital. Ela veio de Nova Andradina pra cá. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou dar essa notícia pra uma mãe? Aí desci lá, falei com ela. Falei que a pressão tava 3, mas que a gente precisava orar. Aí a gente chorou junta e a gente ficou orando. E aí nisso minha irmã me liga, porque como eu tinha descido, ela ficou no andar de cima, ela me ligou pra eu poder voltar lá e disse que a pressão dele tinha subido pra 10. Então já é outro milagre já que aconteceu ali no hospital. Aí eu vou lá de novo, subo lá pro centro cirúrgico. E aí, quando ele passa por mim, já todo entubado, a pressão dele tava 12. E aí, eu falei com ele mais uma vez e ele entrou no elevador. Aí, aquele dia, já não podia mais ficar lá, porque já não tinha o que fazer, que aí ele tinha ido pro CTI. A gente tinha que ir pra casa e continuar orando, porque ele podia morrer em qualquer momento no próprio CTI. Isso era na madrugada de sexta pra sábado. Era sexta? Sábado pra domingo. Sábado pra domingo, Isso. Madrugada de dia 13 para dia 14. Sim. Aí ninguém dormiu naquela noite, obviamente. Então todo mundo tava por aqui em casa ou pela cidade, ninguém dormiu. E daí um amigo dele de Cascavel, que é médico, veio direto de Cascavel pra cá. E no dia de manhã a gente foi na primeira visita juntos. Então, por ele ser médico, ele ia conseguir falar com o médico do CTI nos melhores termos lá e poder traduzir isso pra gente. Foi essa a minha estratégia na hora que eu convidei ele pra ser o primeiro. Aí a gente foi, e aí eu entrei lá no CTI, o Neto todo entubado. Então, tipo, é uma cena horrível, né? Se vê a pessoa toda entubada, cheia de aparelho, todo inchado, porque foi muito sangue, então ele inflama, né? E aí o médico conversou bastante comigo e com o amigo dele, falando que o caso dele era gravíssimo, a chance de óbito era a qualquer momento, mas que eles tinham fé por ele ser novo, que ele podia sair dessa, mas que dependia dele agora responder, né? E aí ele tava lá, tipo, todo entubado, eu falava com ele, era muito estranho, porque a pessoa fica com um tubo na boca, ela fica, tipo, respirando muito artificialmente, assim, sabe? Tipo, é muito esquisito. E daí você fala, mas a gente não tem 100% de certeza que a pessoa tá escutando, né? Tem pessoas que dizem que sim, tem pessoas que dizem que não. Mas eu lembro que eu orava muito, eu chorava muito e falava pro doutor, eu tenho um filho de 2 anos, eu não posso criar esse filho sozinha. E o doutor até ficou com o olho cheio d'água, assim, quando eu falei. Aí, no primeiro dia foi isso. Aí, no segundo dia, mesma coisa. A gente foi visitar ele ainda tava dormindo.
entubado, né? Tipo, teve uma melhora de diminuição das drogas e diminuiu um pouco do sedativo, mas ele ainda tava entubado. E aí, eu acho que o pesadelo maior não era só hospital, era voltar para casa. Porque daí eu chegava em casa, ele não tava em casa, as coisas dele estavam em casa, mas ele não tava. Eu lembro que teve um dia que eles me entregaram os pertences dele e aí eu pus o celular dele para carregar. E aí no outro dia de manhãzinho o celular dele despertou. Aí na minha cabeça eu, tá vendo, cara, o guri tá aí, o celular despertou, ele vai levantar, vai desligar o despertador pra ir trabalhar e tal. E daí o despertador não desligava. Aí foi quando eu acordei e percebi que ele não tava e que eu tinha que ir lá desligar. Daí aquele dia foi muito triste, eu chorei muito, fiquei com muita dó de mim mesma naquele momento. E fora o Miguel chamando pelo pai e eu tendo que explicar pra ele o que estava acontecendo, porque que tinha um monte de gente em casa e clamando todo dia pra Deus não levar o neto, falando pra Deus, por favor, Deus, tenha misericórdia. Eu lembro que teve um dia que o Miguel, ele chorava muito, porque à noite quem fazia o Miguel dormir era o neto. Então ele chorava muito, chamando pelo pai, e aí eu lembro que eu também comecei a chorar com ele, falando que eu entendia que ele tava com saudade do papai, que eu também tava com muita saudade do papai, mas que o papai tava no hospital, que a gente tinha que pedir pro papai do céu trazer ele de volta, cuidar dele. E ele chorava sem parar. E aí eu lembro que eu comecei a orar muito e falei pra Deus, Deus, não olha pra mim, não olha pros meus pecados, porque eu sou impura, eu sou imunda, eu sou toda errada, mas olha pro meu filho, tem misericórdia. O meu filho crescer sem o pai dele, ele é tão pequeno pra passar por uma dor dessa. E aí eu lembro que, nossa, foi horrível aquela noite. Todo mundo que tava aqui em casa se sensibilizou, choraram muito e a gente levantou um clamor, todo mundo orando, clamando a Deus pra que ele ficasse bem, pra que ele acordasse. Eu acho que isso foi no terceiro dia que aconteceu isso, porque no dia seguinte, que já foi no quarto dia, quando eu cheguei no hospital, o neto tinha acordado. E aí nessa que ele acordou, eu lembro que o médico falou alguma coisa pra mim, tipo, eu nem ouvi o médico, eu vi que eu entrei e ele tava meio que abrindo o olhinho, eu já fui correndo lá falar com ele. E aí eu, tipo, só o que me importava é o que tava acontecendo naquele momento, que era ele ter acordado. E aí eu lembro que antes de eu falar com ele, a gente tem uma prima, né? Ele tem uma prima que ela é psicóloga e ela me falou, ó, Adri, quando ele acordar, deixa ele te perguntar as coisas, vai vendo o que ele quer saber, o que ele não quer saber, não chega contando tudo, porque pensa só, ele ficou todos esses dias dormindo, ele não tem noção do que aconteceu aqui fora. Se você contar tudo pra ele, ele pode ficar nervoso e pode não ser bom, né? Aí eu falei, não, tudo bem. E daí então eu lembro que ele acordou, aí eu falei que eu tava ali, eu tava muito feliz que ele acordou, que eu tava morrendo de saudade dele. Perguntei se ele tava sentindo dor, se ele tava. Se ele sabia onde ele tava. Aí ele, tipo, ele não conseguia falar direito. Perguntei se ele conseguia falar. E daí ele tava ainda com a máscara, então ele não conseguia falar direito, porque ele tinha acabado de ser estubado. Então, eles falam que é o processo de desmame, né? Que eles diminuem as medicações, diminui tudo pro paciente acordar. E aí, por fim, tira o tubo. E aí, nessa, ele foi até que uma hora ele começou a responder bem devagarzinho o que tava rolando. Você quer continuar dessa parte? Sim, pode ser. É, Então, dado esses 4 dias aí de coma, não sei se a palavra é Coma. melhor, tava em coma ali 4 dias, e pra mim era a sensação de estar em um sonho, em um pesadelo. Eu lembro que eu tive uma bem breve experiência extracorpórea ali, onde eu enxergava, onde eu estava deitado aqui, e é como se eu tivesse um pouco acima, um pouco atrás, assim. E aí eu enxergava, né, a minha cama com o meu corpo ali e toda a CTI ali, os médicos, os enfermeiros andando. Foi só um flash, assim, que eu tive. E eu lembro que ficou marcada a memória de duas pessoas, uma médica residente e um enfermeiro específico lá, que eles que estavam cuidando de mim. E eu tenho a memória dessas duas pessoas chegando perto da cama e falando comigo, né? Oi, Silvio, tudo bem? Você tá sentindo dor? Você tá bem? E aí também é um flash assim, de poucos segundos de memória Sim. de quando eu ainda tava ali meio sedado, né? Aí teve a parte em que
Eles tentaram me acordar na terça-feira, Você só ficou que agitado. eu tava muito agitado Arrancou o e aí acesso. eu começava a me debater e puxar e tal. Isso eu não lembro, tá? O pessoal contando. E aí, muito agitado e tal, eles vieram, me amarraram na cama e, e aí me sedaram de novo para que eu voltasse a dormir. E aí me deixaram mais um dia ali. E aí na quarta-feira eu lembro depois que eu acordei que eu ainda tinha umas coisas, a mão Eu que te amarrada, assim. desamarrei. Você me desamarrou Eu porque eu perguntei, tava eu calmo ainda já. falei, você não vai arrancar nada, né? Você vai ficar de boa. E se for sim, ainda eu falei, então tá bom. Aí eu desamarrei de um Eu lado e lembro Gabi que desamarrou do os outro. enfermeiros estavam ali de olho, aí É, eles foram, não, não, não mexe. E aí você falou, não, ele tá consciente, ele tá conversando, ele falou que foi. não vai arrancar nada. Foi. Mas aí, né, a sensação ali era de sonho, porque num sonho a gente não necessariamente não fica olhando para o nosso corpo, né? A gente não necessariamente sente o nosso corpo, a menos que tenha a ver com o sonho, mas no sonho você só tá ali, você não lembra muito bem como você chegou. Tem algumas características assim, pelo menos eu identifico assim como um sonho. Eu já tive. Eu consigo ter o sonho lúcido, né? Que é quando você está no sonho, você sabe que você está sonhando e você começa meio que controlar e fazer o que você quer ali no sonho. Então, dado esses sinais aí que para mim querem dizer que eu estou num sonho, fazia sentido ali naquele momento, porque eu estava super sedado, muita droga, o corpo estava todo inchado, todo inflamado, então eu não sentia direito o corpo. Porque se eu sentisse o corpo, eu sentiria muita dor. Então eles estavam me mantendo bem sedado por causa disso. E aí eu não senti o corpo, e aí eu só conseguia enxergar e olhar em volta. E aí eu lembro de ter essa, esse quase acordar, assim, de ver as pessoas, abrir o olho, ver, achando que eu tô num sonho e falar, me tira daqui, socorro, o que tá acontecendo, me tira daqui. Tipo assim, tentando acordar, sabe? E aí na quarta-feira, quando eu tava pra acordar, é, eu fiquei muito bravo porque é como se eu falasse pra quem me colocou no sonho. Você me colocou num pesadelo, já faz tanto tempo que eu tô aqui, já tô sofrendo pra caramba. E aí você coloca a minha esposa aqui, isso é apelação demais, isso dói demais, não, Ele não tava é muito justo. bravo. Nossa, E eu falava aí com ele, ele tava, tipo, muito bravo. eu tava Aí eu achei bravo. que ele tava bravo porque ele sabia que teve amputação da perna. E bravo porque eu assinei o termo. Eu falei, Aí pronto. N razões pra eu estar bravo ali que passou na cabeça dela Não, por essa foi ser. a que eu tinha. É, Ah, você sabe, né? Quem assistiu Grey's Anatomy entende essa referência. enfim. E aí, na verdade, eu só tava bravo porque parecia ser um sonho, um pesadelo que eu não conseguia acordar e eu tava bravo porque eu não conseguia acordar. E aí eu só entendi, de verdade, a palavra certa é entender mesmo, compreender, que não era um sonho, um pesadelo, quando eu vi a Adriele, ela correu até mim e começou a conversar comigo. E aí eu comecei a acordar mais, assim, a prestar atenção nela e abrir o olho, enxergar nitidamente, porque até então era meio embaçado, assim, parecia muito um sonho. E aí Imagina. ela começou, que nem ela explicou, né? Perguntar pra mim como você tá, você tá sentindo dor, você sabe o que aconteceu, você quer saber, você sabe que dia é hoje, você. Aí eu só balançava a cabeça que eu não conseguia falar. Aí ela falou, você tá há 4 dias em coma aqui dormindo, você sofreu um acidente na viagem de Nova Andradina e tá tudo bem. E aí ela fez um. Ela teve uma postura muito sábia de, assim como a prima que a psicóloga orientou, de não contar tudo, mas também de me trazer lá de fora, né, daqui de fora, todo o amor que tinha por mim, de todas as Sim. pessoas, a quantidade de orações. Não, É porque uma fora isso teve a campanha, né, amor? teve uma campanha de doação de sangue que foi Sim, assim, foi um movimento muito grande, muito bonito, foi. muita gente se sensibilizou, muitos Sim. amigos estavam ali aflitos É porque no acompanhando. segundo dia, como eu já tava, tipo, muito agoniada de tentar responder as pessoas, já tava respondendo a mesma coisa pra mesma pessoa, eu tive a ideia de fazer um grupo. E aí nisso eu fiz um grupo onde eu só colocava as notícias do Neto nesse grupo. E aí a prima dele criou um link e as pessoas iam entrando nesse grupo através desse link.
E aí o grupo tomou uma proporção que eu não esperava, tive até que silenciar ele pra, tipo, só ficar as pessoas que estavam dando informações do estado de saúde dele. E nesse grupo surgiu uma... A gente falou que o Neto perdeu muito sangue, então ele estava precisando de doação. E aí o pessoal da igreja já fizeram uma arte pedindo doação. E aí foi parar nas redes sociais, a galera tudo compartilhando. Todo mundo se prontificou. E aí, nossa, tomou uma proporção que a gente não esperava, esse grupo das pessoas pedindo doação de sangue pro Neto, oração, gente que estava afastada de Deus se aproximando, gente que não acreditava mais em Deus passou a acreditar, pessoas que tinham algum problema de brigas mal resolvidas começaram a se perdoar. E foi muita gente, tipo, eu não tô falando de um caso específico, tipo, várias pessoas que aconteceu isso através da vida dele enquanto ele tava em coma sem saber de tudo isso. Então, eu tive a ideia de mostrar pra ele o quanto ele era querido, o quanto ele era amado, e como as pessoas estavam se prontificando em querer ajudar ele e como através da vida dele Deus estava tocando nos corações de muita gente e resolvendo muitas outras questões que a gente nunca imaginou que poderia acontecer. Como ela falou, trouxe muitas coisas boas, positivas. Eu cheguei a tomar, segundo o médico ali que a gente fez as contas, de 12 a 15 bolsas de sangue, mais ou menos, dentro do período que eu fiquei lá na CTI e na cirurgia. E o que a gente conta é que a gente recebeu no mínimo assim, umas 50 bolsas. A gente acha que foi muito mais, mas a gente não tem esse número. Então a gente estima que foi 50 para frente. E nisso a gente já salvou muitas vidas. Sim. Disse que cada bolsa salva ali 3 a 4 vidas, dependendo do caso. Então nisso a gente já salvou muitas vidas. Aí, como a Adri falou, gente se convertendo, voltando a acreditar em Deus. Pessoas que não se falavam, assim, quase uma vida inteira praticamente, voltando a se falar. Pessoas que tinham promessas de visitar a gente há anos, que não conseguia vir, vieram, né, num momento de dificuldade. Amigos, familiares e etc. Cara, assim, moveu-se montanhas nesse momento, né? Todo mundo em oração, deu mais de 200 pessoas ali naquele grupo, quase 300. É que teve uma hora que ele deu um boom, aí depois a galera foi diminuindo, mas acho que umas 200 deve ter chegado perto 200, disso. Mas muita gente se prontificando. Eu lembro que tinha gente fazendo campanha nas igrejas, então, tipo, gente que às vezes nem era da nossa igreja, porque na nossa igreja eles fizeram, tipo, um relógio, aí cada hora do dia alguém orava pela sua vida. Mas teve gente de outras igrejas, tipo, todo mundo se juntando em prol do Neto. Eu achei isso, assim, muito lindo, assim, muito de Deus mesmo. E não só, depois que ele acorda, depois que a gente sai dessa zona de maior risco, Deus continua tocando nas pessoas, tipo, é um exército. Ele levanta um exército pra me cuidar. Eu aqui em casa, não teve um dia que eu fiquei desamparada sozinha. Sempre tinha alguém, e aí quando alguém tinha que ir embora, acontecia de outra pessoa vir, e sem combinar nada, tipo, Deus mandava. Tipo, teve uma vez que foi meu sogro, teve outra vez que foi meu pai, aí minha avó, e aí ia indo. Sempre Deus trazia essas pessoas pra me ajudar em relação a cuidar o Miguel, cuidar da casa e tudo mais. Ainda tem acontecido isso, né? Financeiramente falando, Deus tocava no coração das pessoas para ajudar. Então, assim, foi lindo, foi tremendo. A gente não podia começar esse episódio sem contar isso, né? Sem dar esse testemunho, porque tem muita gente ainda que tá sem entender o que aconteceu, querendo saber o que aconteceu. Então, é muito, muito gratificante a gente poder falar disso para vocês. E aí a minha parte ali, quando se melhorou as coisas para quem estava aqui fora, porque o meu quadro estava estabilizando, estava melhorando, né, dia após dia, começou a minha parte, a minha dificuldade, porque foi quando eu acordei ali e estava consciente. Então, aí começou o inferno para mim, porque o inferno, assim, né? A minha luta, a minha batalha. Porque a CTI é um ambiente muito inóspito, muito
luz artificial, 24 horas por dia, não tem janela, não tem luz natural, então você não sabe direito se é dia ou noite. Ar-condicionado no 22, explodindo ali. E aí eu tava com dor. Pode ir lá, amor. E aí eu tava com dor. Tava ali cheio de equipamento, fio de todo lugar, acesso para todo lado. Tomava 3, 4, 5 agulhadas por dia para fazer exame, etc. E uma das partes que mais pegou também foi usar fralda, a questão da higiene. É uma coisa muito ruim. Você tem que fazer as necessidades numa fralda e depender de alguém para limpar. E aí às vezes eu pedia, né, ajuda. E aí demorava 1 hora para ajuda chegar. Então foi uma batalha. E aí a minha força ali dentro, né, eu usei pro que o fisioterapeuta falava. Ele dizia assim: vamos fazer fisioterapia? Vamos. Respira. Ele falava isso pra mim. Você precisa respirar fundo. E aí tinha alguns aparelhos ali, uma máscara que a gente usava que fazia fortalecer o pulmão. Porque como eu fiquei entubado, a máquina fazia o meu pulmão mexer. Então a força do meu pulmão ela ia se perdendo. E aí, como a Adriele explicou, a gente tem que ir fazendo esse desmame para eu conseguir voltar a respirar sozinho. Então eu tinha uma máscara que ficava ventilando oxigênio. E aí uma das coisas que ia diminuindo junto com as drogas é o oxigênio. Então ia diminuindo a quantidade de oxigênio que vinha na máscara para que eu pudesse respirar mais sozinho. E enfim, e aí foram 2 dias completos ali, quase 3, que eu respirava fundo o tempo inteiro. E aí impossível a gente não lembrar, né? Para ensinar o nosso filho Miguelzinho, que chegou agora, a gente ensina para ele quando ele tá bravo, estressado e tal, que é cheira a florzinha e assopra a velhinha, né? Para respirar fundo. E aí eu pensava isso o dia inteiro e isso que me dava força, né? Pensar no Miguel, pensar em respirar firme, respirar fundo e forte. E foi o que eu fiz. Por 3 dias eu ficava o tempo inteiro respirando, olhava para os monitores ali de sinais vitais e foi o que eu fiz. E foi isso uma das coisas fundamentais que me fez minha recuperação ser rápida. Então, foi muito rápida a recuperação, graças a isso. Eu também, antes disso, eu estava forte, eu tava com a saúde em dia, fazendo academia há bastante tempo. Esse é o Miguel, nosso baby. Fala oi, Miguel. Fala oi lá pra câmera. Enfim, e aí a recuperação foi muito rápida. Põe ele na TV. Porque senão a gente vai complicar aqui. Eu acho que a gente tem que terminar logo o primeiro episódio, porque... Tá, vou terminar já. E a recuperação foi bem rápida e graças a isso, né, eu tava forte, tava comendo bem, dormindo bem, fazendo academia. Depois que eu acordei, voluntariamente respirava fundo o tempo todo, olhando para os monitores cardíacos, percebia a evolução ao passar das horas, assim eu conseguia ver a média de saturação e etc subindo ali. E aí passaram-se 2 dias ali. Na sexta-feira eu tive alta da CTI e aí nós fomos transferidos para um outro hospital onde minha cunhada trabalha como enfermeira. E eu posso dizer que a minha cunhada, assim como algumas outras pessoas, foram anjos ali que estavam do começo ao fim, cuidando de mim, movendo montanhas ali, pessoas e tudo mais, para que eu pudesse estar sempre muito bem cuidado. Então ela arrumou um quarto muito bom pra gente, ela conversou ali com o pessoal para que tivesse um tratamento bom, né? Eles já fazem isso, mas o fato dela estar ali também melhora as coisas. Ela é especialista em curativos, então do começo ao fim até hoje, ela vem aqui em casa fazer o curativo. Hoje já não tem mais o curativo, mas ainda tem alguns cuidados que ela vem fazer.
e não deixava ninguém mexer, era sempre ela que fazia os curativos, mesmo quando ela não estava trabalhando, ela ia lá só para isso. Você falou da fisioterapia também? Falei da fisioterapia, que era o respirar, né, tudo mais. Não, que você teve. Deus levantou até pessoas pra vir aqui em casa Sim, fazer sua sim. fisioterapia. Deus levantou pessoas que para vir aqui em casa, que se voluntariou, né, que orou junto, que passou por isso junto com a gente, se voluntariou a vir aqui em casa, tá vindo fazer fisioterapia. Hoje, maravilhosa. É E isso que a gente também tem que deixar de mensagem pra vocês. O cuidado de Deus o tempo inteiro, não só na questão do acidente, de ter livrado a vida do neto, de ter estado ali o tempo todo salvando ele, usando das pessoas para estar no momento certo, na hora certa, mas no próprio deserto mesmo, quando você acha que você tá sozinho, quando você acha que, meu Deus, por que eu tô passando por isso? Deus ainda assim levanta pessoas para cuidar de você o tempo inteiro. Então eu não acho que a gente ficou se sentindo sozinho em nenhum momento. A força que muitas pessoas falam, cara, você tá sendo muito forte. Eu falo, é Deus que tem me sustentado. E eu achei isso, o deserto não é lugar também só de você ficar mal. É um lugar de cura também, é um lugar de tratamento, é um lugar de cuidado. É a gente viver do maná dos céus, literalmente. Então, é olhar para o deserto como um momento de cuidado e aprendizado, mas que tipo você vai sair dali e não vai só sair dali como se nada tivesse acontecido. Não, é um testemunho que você precisa falar. Outras pessoas possam sentir esse cuidado também. e aí o que é mais assim incrível assim dessa história toda é que é a parte assim que é crucial, eu acho, que é essa viagem, ela tinha um significado muito bem definido. Ela tinha um objetivo, essa viagem. Essa viagem, ela é consequência de uma decisão minha. Nesse momento, antes da viagem, eu estava um pouco afastado de Deus, um pouco rebelde, assim, questionando muito, sabe? Muita dúvida. E, e essa viagem, ela foi uma decisão minha, uma decisão assim incontestável de voltar para Jesus. E o destino dessa viagem era em Nova Andradina, onde tem a maior parte da minha família, mas era a chácara de um tio meu. Esse tio meu, ele tem unção pastoral, ele frequenta a igreja muito bem, ele é um cara muito sábio, ele é uma pessoa que eu me espelho muito. Ele é uma pessoa incrível, ele e a esposa dele, minha tia. E aí eu não avisei as pessoas da cidade que eu estava indo, né, meus amigos, familiares, porque eu não estava indo para encontrar com eles, eu já tinha ido pouco tempo antes. Eu estava indo para um retiro espiritual com esse meu tio. Desconectar, sem celular, sem computador, sem internet, sem telefone, sem nada, e me reconectar com Jesus. Então, esse era o significado da viagem, era eu voltar para Jesus. E alguma coisa tentou impedir, isso aconteceu, infelizmente aconteceu tudo isso. E apesar, né, de, poxa, eu ter perdido uma perna, ter quase morrido várias vezes, ter sofrido, minha esposa sofreu, minha família toda sofreu com isso. Apesar disso tudo, a gente vê que Deus estava ali o tempo inteiro cuidando nos detalhes, cuidando, ele colocou as pessoas certas nos lugares certos, ele estava movendo montanhas ali, para que apesar do que aconteceu, ele usar disso para tocar muito mais pessoas. Teve uma pessoa que me falou que eu decidi me reconectar com Deus. E aí, na verdade, Deus usou disso para ele se conectar comigo e com mais um monte. Legal. Então, o fato de eu ter me acidentado, se eu não tivesse o acidente, eu me reconectaria, eu voltaria para Jesus. Dado o acidente, né, não é Deus que permite, mas ele usa da situação, Sim, ele usa da situação. E ele reconectou com um monte de gente. Então, usando a minha vida, né, de uma forma que é ruim pra gente, que é dolorosa, ele fez um bem gigantesco, né, que nem a gente já falou, que gente se converteu, etc, etc. Mas ele se reconectou com muita gente, sabe? Então, eu acho que o que eu aprendi de lição disso é que a gente tem que celebrar mais,
porque pessoas que a gente não via há muito tempo, que não conseguia vir, que não sei o que, vieram. E se vieram por um motivo ruim, por que não pode vir por um motivo bom, sabe? A gente tem que se reunir mais, celebrar mais a vida, celebrar as pequenas coisas do dia. Nossa, o dia que eu saí da CTI, tudo que eu mais queria era tomar um banho quentinho. Nossa senhora, e aquilo foi tão importante pra mim, tomar aquele banho quente, que eu tava cheio de dor ainda, tava, sim, ruim, sabe? Mas um banho quente me fez tão bem. E isso que eu aprendi, a gente valorizar e aproveitar as pequenas coisas. Conversando com as pessoas, a gente entende que a alegria, né, a felicidade, ela tá nas pequenas coisas do dia a dia. Você tem que achar isso no dia a dia. E sim, celebrar. Se você ama uma pessoa, fala que ama. Porque teve pessoas que raríssimas vezes falaram pra mim que me amavam. Que depois disso falavam como se fosse normal. Porque é normal, a gente tem que normalizar. Então é isso não que, só que você fica. imaginar que a vida é um sopro, né? Você não Exato, tem a gente é controle tão de frágil. Chega um momento ali que a gente vê que, mano, pode gastar o dinheiro que for, não tem mais nada pra fazer. Exato. Não adianta dinheiro, não adianta ter um monte de dinheiro, não adianta nada. A vida ela é frágil, então isso fica de lição pra mim, que a gente tem que aproveitar, tem que celebrar mais, visitar mais as pessoas que a gente ama e etc. Então Eu acho que é isso, né? acho que assim a De gente primeiro episódio. finaliza o primeiro episódio. Em breve voltaremos, aí a gente conta a nossa história, como começou. Estratégias e tudo mais. A gente pega a gente vai trazer os temas aqui, cada episódio a gente traz um e tema. se vocês também tiverem ideias, curiosidades, pode mandar. Quem quiser sugerir, fica à vontade. Sim. A gente bate um papo aqui, fala. A gente vai trazer a perspectiva do homem, do marido ali sobre aquele tema, o que eu acho, como que eu me sinto, como que eu ajo. E aí da esposa, da mulher também. E aí a gente vai debatendo como que a gente chegou nas soluções e etc. Isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que Deus tenha tocado no coração de vocês de alguma maneira com esse nosso testemunho. E obrigada a todos que se compadeceram, que ajudaram, que mandaram mensagem. Até hoje eu não consegui responder todo mundo no Instagram, mas eu vou responder. Acho que esse vídeo vem um pouco como resposta a todo mundo. A gente quer agradecer de coração, porque eu lá na CTI eu sentia, de verdade, gente, eu sentia que tinha muita gente, eu sentia um amor, uma corrente de orações, eu sentia que eu não estava sozinho, apesar de estar fisicamente sozinho o tempo todo, eu não me sentia sozinho e sentia toda essa força, essa energia que vem, e isso que foi assim, crucial para minha recuperação também. É isso, que Deus abençoe vocês e até a próxima. Até a próxima.